Ontem eram coisa de 3 da tarde, né? Quando lá no nosso grupo a Carla Bigato mandou esse vídeo da Alessandra pra nós e foi um negócio de cortar o coração. Que coisa pesada, que depoimento pesado, que sofrimento. E a resposta que eu dei a Carla foi: imagine você sofrendo assim, sabendo que nosso governo tá pouco se lixando pro que aconteceu com o marido dela. Veja a nota, leia a nota do Ministério da Defesa, do Comando Militar da Amazônia, resposta à imprensa. É como se fosse assim, vocês ficam enchendo o saco, vamos dar uma resposta à imprensa, esse é o título. Em resposta a demandas sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia, CMA, está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. O que significa isso? O que está sendo dito aqui exatamente? Que eles têm condições de fazer as buscas, mas que só vão fazer quando receberem ordens? É uma resposta que não é resposta. É deplorável. É de um desdém, é como se quisessem tirar o assunto do colo deles, não é com a gente. Se a gente quisesse, a gente fazia. Mas por enquanto não recebeu ordem nenhuma. É desesperador. Eu fico imaginando a esposa do Dom Phillips ouvindo, lendo essa carta, mas ela não é surpreendente. Porque o que diz o nosso presidente a respeito do assunto? Só porque foi perguntado a respeito na entrevista ao SBT, porque não havia se manifestado em nenhum momento, até então, nem em live, nem pelo Twitter, nem sei lá onde, não havia dito palavra a respeito do assunto, mas foi perguntado, teve que responder se saiu com essa. Realmente 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Estão nem aí. Depois, para ser justo, depois ele completou: a gente espera e pede a Deus para que sejam encontrados brevemente. Não é esperar e pedir a Deus, é acionar o exército, é acionar equipes de busca, é agir como presidente. Bolsonaro parece que é um espectador dos acontecimentos, que nada é com ele. E ninguém exige que ele demonstre solidariedade e empatia. Mas seria bom se o fizesse eventualmente. Não fez com Genivaldo, não está fazendo com esses 2 desaparecidos, que ele trata como se fossem invasores, como se fosse uma gente irresponsável. Também estava fazendo o quê lá? Não, a gente está trabalhando em prol da Amazônia. Você pode até não concordar com o trabalho deles, mas a intenção deles é das melhores. É proteger a nossa floresta. Não tem nada de proibido no que eles estão fazendo, muito pelo contrário. Só faltou falar que estava usando saia curta, colocando a culpa nele, quem mandou entrar nessa aventura. E olha, eu começo a desconfiar que o nosso presidente é incapaz de sentir empatia por qualquer pessoa. Algum nível de humanidade, falando sério, né? Eu começo a imaginar que ele não tem essa capacidade, mesmo que queira. Porque eu não me lembro de nenhuma vez que Bolsonaro demonstrou solidariedade real por alguma pessoa. Por ninguém. Nem uma pessoa individual, não um indivíduo, e nem um coletivo como o coletivo chamado Brasileiros. Quando a gente perdeu centenas de milhares de pessoas, de irmãos, compatriotas, na onda da Covid, e o que Bolsonaro tinha a dizer era: e daí não sou coveiro. Né? Mimimi, todo mundo morre um dia. Ele é incapaz. A única vez que eu me lembro foi quando morreu um sujeito chamado MC Reaça, que fez uma música lá, dizia que as mulheres de esquerda têm mais pelo do sovaco que cadela e as de direita são uma... Enfim, essas coisa horrorosa que toca nos eventos para Bolsonaro. Mas eu desconfio que não foi nem ele, que foi o Carlos que foi lá escrever uma nota de pesar. É impressionante. Quer dizer, sei lá se ainda é impressionante, né? Se a gente ainda se impressiona com a completa ausência de reação do presidente a esses acontecimentos tão tristes. Olha, boa sorte, Alessandra, boa sorte ao jornalista, ao indigenista, que sejam encontrados e que nossas autoridades façam o que elas fazer, né? O que tem de fazer, que pelo menos procurem essas pessoas, que demonstrem ter um mínimo de coração e responsabilidade.